Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria, muita satisfação que nós estamos com vocês nesse dia. O dia que o Senhor está nos dando de presente para mim e para você. Então vamos viver esse dia intensamente, vamos nos alegrar nesse dia e vamos dedicar esse dia a dizer: eu quero estar dentro do propósito de Deus. Gente, estar dentro do propósito de Deus exige algumas coisas. Primeiro, eu preciso pensar antes de falar. Pensar antes de falar é bem melhor, porque quando nós simplesmente falamos e depois pensamos, podemos nos arrepender das nossas próprias palavras e talvez até da comunicação que fizemos com pessoas que estavam à nossa volta. Então, pense antes de falar, reflita mais, analise mais, cuidado com aquilo que está à sua volta, para que você não sofra tanto com algumas coisas que não precisavam passar pela sua vida para te trazer sofrimento. Lá na carta aos Tessalonicenses, nós temos uma palavra que diz assim: nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. Orar continuamente. E o que é orar sem cessar? É ficar o dia todo em oração, de joelhos no chão, calo, né? Estar ali clamando, gritando e às vezes até batendo em si mesmo na demonstração da oração. Existem várias formas de expressar a oração. Existe aquela forma no pensamento, na meditação, existe a forma da fala, quando falamos com o Pai, falamos com Deus, falamos com Jesus. Existe aquela forma de orarmos de joelho, colocarmos o nosso rosto em terra. Existe aquela forma quando nós estamos orando de pé e de mãos dadas com outras pessoas. Seja como for a sua forma de oração, que você ore realmente sem cessar, que você ore com intensidade, ore com o seu coração, com a sua mente, com a sua alma e com a sua verdade. Palavras da verdade saindo de dentro de você. E que você ore com a sua entrega. Entregue tudo o que você é, tudo o que você tem e tudo o que você pode fazer para o Senhor. E assim entenda que esse é o momento de estarmos na presença de Deus. Hoje nosso tema é esse. Ore, ore sem cessar. Ore o tempo todo. Ore com a verdade, com a justiça, com a fé, com o amor, com o silêncio. Ore o tempo todo. Tenha uma vida em que você possa dizer: eu sei que Deus está comigo, porque eu estou com Ele o dia todo. Esse é o programa Amigos da Cidade, esse é o projeto Amigos da Cidade. Fique comigo, porque nós já temos aqui o nosso convidado desta manhã. Nós estamos de volta, esse é o nosso programa Amigos da Cidade, para você que está entrando agora aí na TV e ligou o seu canal, está assistindo. É nosso entrevistado hoje. Vem falar sobre algumas coisas que nós gostamos de entender, como que funciona. Às vezes nós caminhamos pelas nossas ruas, pelo nosso espaço e precisamos de alguém que tenha essa visão, como que tudo realmente funciona dentro de uma cidade. O nosso assunto na semana é meio ambiente, tá? Semana passada nós tivemos o Dia do Meio Ambiente e essa semana nós queremos tratar sobre esse assunto que diz respeito a cada um de nós. Bate aqui, ó, na nossa pele, bate aqui na nossa casa. E eu pedi para que o Tauílio Tezelli estivesse aqui comigo nessa manhã. Ontem encontrei com ele e falei: gostaria que você estivesse no programa, porque eu já tinha pensado nisso, né? Bom dia, Tauílio. Bom dia, pastora. Mais uma vez é um prazer vir ao seu programa para falar um pouquinho da nossa cidade, para comentar sobre o meio ambiente, enfim. Todas as vezes que você me convida, eu faço questão de estar aqui para a gente bater um papo legal com você e com a cidade também. E é muito bom. Quando eu convido o Tauílio, gente, é porque sempre está focado num tema que nós estamos vivendo e porque eu sei que ele tem uma visão ampla, por ter sido o administrador da cidade, por estar em linha de frente da cidade de Campo Mourão, entendendo todos os espaços e como tudo isso funciona. Então, eu consigo ter esse diálogo com ele e é uma coisa que eu gosto de mostrar para todos nós. E nós vamos falar sobre meio ambiente. Quando a gente fala sobre meio ambiente, Tauílio, olhando para uma cidade no todo, porque eu conheço assim, né? Meio ambiente, eu vejo as notícias lá em casa, eu acompanho, eu estudo, eu leio, enfim, uma cidadã comum dentro da sua casa. E então eu digo: vou cuidar do lixo, como que eu jogo, quando a bicicleta vai passar, de que forma que eu vou fazer, enfim, eu vou me organizando dessa forma dentro da minha casa, cuidando da água, daquilo que eu posso cuidar. Mas quando se fala de cidade, como que se cuida do meio ambiente no termo cidade? Olha, o meio ambiente é um assunto global, né?
que as grandes potências hoje estão discutindo o que fazer. Que a emissão de gases é muito grande no planeta e a temperatura vem alterando, a gente está tendo problemas nos oceanos, alguns locais está quente demais, e as potências industrializadas estão muito preocupadas, inclusive recentemente se reuniram, que estão criando um fundo verde a partir de 2020, investir 100 bilhões para contribuir para ações no meio ambiente. Mas numa cidade, o que um prefeito pode fazer para resolver o problema de uma cidade? É que hoje também só não basta uma cidade. Você já começa a pensar na região, você começa a pensar no estado, você começa a pensar no país. Bom, numa cidade, você tem a proteção das nascentes, que tem que haver, você tem que a proteção dos rios, você tem que conservar aquilo que você tem de reserva, e transformar em reserva de proteção permanente, e você, além de você tornar a sua região uma região melhor, você passa também a receber ICM ecológico, uma lei estadual que o município passa a... Onde você tem possibilidade de reflorestar, você tem que reflorestar. E pequenas ações que você tem que fazer na questão ambiental. Educação na escola, você tem que orientar as famílias e você tem que criar programas que a população possa, de uma maneira, contribuir para o meio ambiente. Por exemplo, pequenas ações. Coleta de lixos. É muito pouco que a gente coleta hoje seletivamente. É muito pouco. Não temos aquela prática, acho que de você ter na sua casa as suas 3 lixeiras lá, ou 4 lixeiras, para você separar. Você não tem. Então, muito de que você joga no lixo que poderia ser aproveitado não é porque mistura. E ao misturar, o que acontece? Vai tudo para o lixão. E chega no lixão, você começa um aterro sanitário que poderia durar 50 anos, passa a durar 10, porque você começa a ocupar esses espaços. Então, você tem que começar pela educação nas escolas, e os alunos vão falando com seus pais e criando essa consciência que é importante a gente cuidar do meio ambiente. Você pode criar programas como nós criamos no passado, que você tinha lá aquele laboratório das Vespinhas, que você, na região da nascente, que abastecia a cidade, você conservava estradas, você utilizava uma agricultura com produtos não poluentes, né, não causavam problemas para o meio ambiente, e a gente recebia uma água mais pura. Com isso, a Sanepar gastava menos produto químico e a gente tinha uma água de melhor qualidade. A partir do momento que você não tem mais, virou uma agricultura normal. Então, aquela era uma parceria com a Emater, Colégio Agrícola, com a Sanepar, e você tinha como referência nacional, que constantemente gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, vindo conhecer qual era o sistema que Camorão tinha criado. Então, são as pequenas ações que você vai contribuindo. A educação ambiental não é só na escola, você pode criar grupos de você ir levando, em dia de meio ambiente, você fazer programas de conscientização, plantio de árvores, palestra nas escolas, criar eventos, para você conscientizar a população de que isso é importante. Então, é um contato permanente que você tem que ter e que você, no passado, você não tinha. Os municípios não tinham secretaria de meio ambiente, eles tinham secretaria da agricultura. Hoje, a Secretaria de Meio Ambiente é mais importante que a Secretaria da Agricultura, né? Porque ela se comunica muito, ela tem uma relação muito próxima com todos os governos, há organismos internacionais envolvidos na questão ambiental. Então, é uma área assim, que desperta interesse naquele município que faz um bom trabalho nessa área. Nós temos uma situação preocupante, porque a cidade, a região toda, ela é da agricultura, né? E toda a agricultura, ela começa a exigir ali o seu agrotóxico, né? Ali vai e trabalha assim intensamente com a terra, com a planta, de uma forma, né, ostensiva. Precisa alimentar o mundo, né? Precisa alimentar o mundo, né? Quer dizer, os grãos precisam sair dali, enfim, há um trabalhar muito efetivo sobre isso. E a coisa vai se tornando crescente. Mas, em compensação, o nosso solo também vai recebendo ali uma maneira de estar dizendo: socorro, socorro, calma aí, porque eu também estou sofrendo tudo isso. E vai penetrando, vai entrando nas águas. É um ciclo. É um ciclo. E até quando que a gente vai poder usufruir de tudo isso, né? Nós temos que cuidar hoje.
Mas a agricultura hoje ela é muito moderna, né? Ela, com o plantio direto, foi uma forma assim de proteger o solo também, né? E o agricultor, ele tem aquilo para sobreviver. Então a legislação que veio para proteger nascente, para proteger beira de rio, foi justamente para que a agricultura não fosse até o rio. E aí que entra o trabalhar de uma cidade, quer dizer, a cidade e a região. As pessoas que estão administrando e que estão estudando, eles precisam estar junto com essas pessoas para ajudá-los a manter uma boa agricultura e a manter um solo que possa, lá no futuro, responder positivamente para todos nós. Olha, o agricultor, de uma maneira geral, né, ele preserva, porque ele tem que deixar a margem de rio, ele tem que deixar as nascentes. São poucos que hoje desrespeitam a legislação ambiental, porque sabe que as penas são graves, né, a multa é grande, a possibilidade de prisão, então tem um controle grande. O problema é que no passado não tinha assim uma legislação que a gente tem hoje, né, mais rigorosa. Então, como não tinha legislação, muita coisa aconteceu errado. E hoje precisou vir a legislação nova, colocando muita coisa no lugar certo. E o agricultor respeita isso. A área que ele tem que não plantar, ele não está plantando, a área que tem que preservar, onde tem que reflorestar, ele está reflorestando. Então, o que a gente observa é que está havendo uma consciência, mas tem que ser uma consciência global. Não é consciência só de uma cidade, só de um estado, só de uma região, né? Se a emissão, o processo industrial é muito grande e a utilização de um tipo de energia, né, de petróleo aí, que causa dano ao meio ambiente, o que tem que ser feito? Pesquisa, estudo para mudar as fontes alternativas, as fontes de energia, as novas fontes de energia. E é isso que os grandes países têm que investir. E nós temos que começar aqui, né? As práticas que temos que ter como você disse, acho que a educação, escola, família, mudando mentalidade, porque a mudança de mentalidade, no meu ponto de vista, ela é tudo. Quando, de repente, nós temos o hábito de jogar o lixo todinho num lugar só e fechar aquele pacote e simplesmente pôr lá fora. A mudança de mentalidade de dizer, agora eu vou ter 3, 4 espaços, eu vou colocar cada item no seu lugar. Eu vou coletar água de chuva. Vou coletar água de chuva, enfim, vou estar entrando nos projetos que a cidade está oferecendo. Aí entra também o administrativo, né? Energia solar. Então, tudo vai, pastor, da iniciativa do administrador municipal. Eu vou dar incentivo para as casas que têm energia solar. Eu vou dar incentivo para as casas que têm coleta de água de chuva. Eu vou dar, entendeu? Então, sim, parte da administração incentivar as pessoas a utilizar essas fontes alternativas de energia e com isso a gente fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Então, o prefeito da cidade, ele pode criar programas alternativos ou programas inovadores junto com a sua Secretaria de Meio Ambiente, junto com as universidades e mostrando para as outras cidades que aqui existe uma grande preocupação com o meio ambiente. Existe um custo, o custo é muito alto para se criar programas, para levar o incentivo, para chegar até as escolas. É muito alto esse custo? Não, não é alto. Não é alto não. Eu estava esse dia assistindo uma matéria em Brasília, que uma pessoa pegou e desenvolveu um sistema na casa dele, que ele praticamente reduziu para quase nada o consumo de energia. Sim. Mas ele teve um investimento inicial. Sim. Então, esses investimentos... Mas isso é uma coisa pessoal. Eu digo, pessoal. Quando a administração... Não existe algo comercial. Mas eu digo quando a administração da cidade, né? Quando o administrador, a pessoa que está à frente de uma cidade, de um estado, né, do país... quando ele olha, precisamos mudar a mentalidade, precisamos levar os projetos até a casa da pessoa. Isso precisa vir lá da secretaria. Esse custo é alto? É alto, porque tudo que você implanta pela primeira vez, ele é alto. Mas eu digo assim, alguns exemplos que o município pode dar. Existe hoje estudos para você criar fontes alternativas de energia na iluminação pública. Então, por exemplo, você criar um jeito de você fazer a captação da energia, fazer energia por energia solar. Lógico que é um custo inicial,
Mas tem um custo inicial que você vai ter, de repente, vou ter que suportar durante 2, 3 anos. Mas é um exemplo para a população e, de repente, as iniciativas que a administração toma, ela é um exemplo para as futuras gerações e para quem está morando na cidade. Então, aqui nessa cidade, a preocupação constante vai criando aquela cultura na população que tem que estar despertando o interesse por alternativas novas que você polua menos o meio ambiente. Então, isso parte do administrador municipal, iniciativa nesse sentido. É claro que tem um custo inicial. Por exemplo, vou dar como é que se produz energia hoje? Né? Você tem as usinas hidrelétricas, tem as usinas nucleares, né? E tem agora as termoelétricas quando falta energia. Então, tudo isso a população muitas vezes desconhece de onde vem. Né? Então, é por isso que tudo que você colocar de novidade, o que você pode fazer numa cidade, você deixa uma cultura para sempre. Então, é importante. Demora, mas você tem que começar. Certeza. Porque no futuro eu acho que a coisa vai ser muito pior. Essa questão da água, né? Essa questão da energia cada dia mais cara. Né? Então, e todos vão sofrer. Todos nós vamos Todos, sofrer. de A a Z, não importa que more no bairro, more no centro, todos vão sofrer. Se morar no prédio vai ser pior ainda, porque a situação vai ficando cada vez mais difícil, né? O controle. Claro que nós moramos num estado privilegiado, uma cidade até privilegiada também. A gente consegue ver que existem estados aí que já estão vivendo momentos de muita dificuldade. Ainda quando eu era criança, eu morava no Rio de Janeiro, nos meus 7, 8, 10 anos, e lá nós já tínhamos uma questão de água, né? Um dia sim, 2 dias não. Né? Isso há quantos anos atrás? Mas hoje está muito mais acentuado tudo isso. Nós não temos problema em Camorão, mas será que nós não vamos ter problema no futuro? Então, por que não proteger o que a gente tem? Nós trazemos sempre o Sidney aqui no programa, né? E ele nos fala que sobre ambientalismo, ele nos diz que nós não teremos problemas com água, que sempre teremos água, mas teremos o problema com a água potável, porque essa nós não teremos. Quem é o Sidney? Casarinho. Casarinho. Então, essa é uma realidade, né? Porque a nossa preocupação não é, vai faltar água, não vai faltar água, temos água bastante, mas a água potável, a água que dá para tomar, essa é a que nós temos que preservar e cuidar. Porque se você olhar, isso que o Sidney falou, para São Paulo, quando foi criada aquelas grandes reservas, a Jacupiranga, você achava que São Paulo nunca teria problema de água. De repente, passa a ter problemas. E tem que fazer grandes investimentos. Camorão hoje não tem problema, mas daqui 10, 20 anos pode ter. Então a gente nunca sabe, né, como é que o clima vem, o que vai acontecer. E se a gente tem, por que não proteger o que a gente tem? Nós temos as nascentes, né? Aqui na cidade, na nossa localização dos nossos limites, nós temos as nascentes que estão aqui, né? Dentro de Campo Mourão. Nós temos 2 rios, né? Esse Campo Mourão fica no alto, e você tem um rio de um lado e um rio do outro. Que hoje é a nascente do rio, que nós fazemos a captação da cidade, fica dentro do município, né? Então, nós temos hoje condição de cuidar do que a gente tem. Cuidar do que temos. Do que temos. Bom, que pena, meu tempo já está quase acabando, mas deixa eu só voltar rapidinho a um momento de alguns anos atrás, que eu me lembro vagamente de alguma coisa que a prefeitura fazia como incentivo para que as crianças, para que as famílias pudessem estar realmente aprendendo a trabalhar com o lixo, a coleta e tudo mais. Você começa a fazer uma série de ações, né? Educação ambiental, coleta seletiva, proteção das nascentes, o recolhimento do lixo. Por que a gente incluía tudo isso no processo? Porque se eu vou num bairro hoje e coloco para a comunidade que eu vou estar lá recolhendo tudo que tem no fundo de quintal, tudo que tem de reciclável, eu vou estar educando as famílias que aquilo tem valor. E como é que a gente fazia para comprar? Eu dava um vale para as pessoas e com esse vale eles utilizavam na feira. Então esse produto que eles entregavam de reciclável a gente vendia, com o recurso da venda a gente pagava esse vale e o vale fazia dinheiro para o produtor que produzia na zona rural. Então o agricultor que vinha para a feira, ele recebia aqueles valezinhos da prefeitura
que era o dinheiro daquela coleta de lixo. Então a criança que recolhia lixo, esse lixo escravo, ela poderia com esse valinho na feira comprar espetinho, comprar as coisas para casa, tomar um refrigerante. Ela tinha assim essa possibilidade. Então existia na criançada aquela cultura de recolher o lixo, porque ela sabia que aquilo ali valia alguma coisa para eles. Então era um processo que a gente fazia integrado, né? A coleta, a educação ambiental, depois a compra desses nos bairros que a gente era o lixo real, que a gente entregava um vale de acordo com a quantidade que a pessoa entregava de reciclável. E aí esse vale servia para fazer compra na feira. Aí a gente reembolsava os feirantes com o dinheiro que a gente recebia das vendas. Então era uma corrente que dava certo. Era uma maneira de incentivar, de educar, conscientizar, mudar a mentalidade. E dar dinheiro. E você limpava, de uma forma boa. E você limpava todos os quintais. Com isso, você tinha menos problema de sujeira, menos problema de dengue, menos problema de bicho. Então era uma maneira de você fazer um trabalho assim junto com a sociedade. Taurino, muito obrigada. Foi muito bom você estar aqui. É bom nós relembrarmos, mas mais do que relembrar, é bom nós pensarmos que ainda não podemos viver só da lembrança e que esse é o dia de estarmos fazendo, de alguma forma. De alguma forma, eu acho que a gente pode contribuir com o meio ambiente. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se